Paz do Senhor Jesus, Igreja Online, Ministério Brasil para Cristo. Vamos começar o nosso estudo bíblico dessa noite, onde nós vamos falar sobre os sinais que antecedem a volta de Cristo. E o tema de todo o estudo que nós vamos fazer durante esses dias é o final de todas as coisas. Mas hoje nós vamos falar sobre os sinais que antecedem a volta de Jesus. Em Mateus capítulo 24, versículo 11 até o versículo 13, a palavra de Jesus diz: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tomando por base o que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos em relação à Igreja do Senhor Jesus, veremos que o próximo grande acontecimento será o arrebatamento da Igreja. Parece algo fantástico, inacreditável para a maioria das pessoas no mundo sem Deus, mas seguramente se cumprirá por Jesus, pois Jesus assegurou que passará os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Mateus capítulo 24, versículo 35. O sermão profético de Jesus, proferido diante dos discípulos, começou em resposta a uma indagação deles, quando o convidaram para olhar para a arquitetura do templo de Jerusalém. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus 24, versículo 1 e versículo 2. Eles ficaram calados, pensativos, durante todo o percurso entre o templo e um momento de descanso sobre as árvores no Monte das Oliveiras, que fica bem próximo. Mas após se acomodarem naquele lugar, que ele era bem familiar, certamente comentando a resposta profética de Jesus, resolveram interrogá-lo sobre a questão da destruição do templo. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, Senhor, quando serão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Mateus 24, versículo 3. Eles estavam conscientes de que Jesus haveria de se ausentar por um período não revelado de tempo para voltar aos céus, mas voltaria para reinar com o seu povo na terra. Os discípulos sabiam que Jesus iria voltar para os céus, mas iria voltar à terra para reinar com o seu povo. Por isso, diante da questão levantada por eles, por aqueles discípulos, pelos discípulos de Jesus, Jesus então começou a proferir um dos mais impressionantes sermões do seu ministério, denominado como Sermão Profético. Neste, Jesus discorreu sobre 5 grupos de sinais referentes ao fim dos tempos ou do fim do mundo. Esses 5 grupos de sinais é o que nós vamos analisar agora em nosso estudo. Portanto, escutem os áudios com atenção. Deus quer falar no seu coração, te sinalizar, te revelar, te alertar sobre a volta dele, a volta do seu Filho, Jesus Cristo. O primeiro grupo ou conjunto de sinais profetizados por Jesus refere-se ao prenúncio do fim, quando eventos escatológicos hão de acontecer, sem, no entanto, ser o fim propriamente dito.
no segundo grupo de sinais, há diversos alertas ou advertências para seus próprios seguidores, que abrangeria a igreja no sentido universal como a noiva do Cordeiro. Ele fala sobre os falsos cristos e enganadores, sobre muitos que serão enganados. Chama atenção para a ocorrência de guerras e rumores de guerras que acontecerão nos dias precedentes ao arrebatamento. A volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. E nesse ponto logo adverte: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Mateus 24, versículo 8. Essa expressão, princípio das dores, é uma alusão a uma mulher grávida que sente as primeiras dores, indicando que dentro de poucas horas terá o seu filho. Elas começam mais espaçadas. As mulheres que têm filhos sabem disso. Começam as dores com as primeiras mais espaçadas, de meia em meia hora, e vão se estreitando de minutos em minutos até chegar a dar à luz a criança. Assim será a volta de Jesus. Os princípios de dores, os acontecimentos das dores em espaços maiores, depois vai se estreitando até a chegada do Filho do Homem. Então, Jesus alerta os seus discípulos de que muitos deles seriam entregues às autoridades para serem castigados até mortos por causa da sua fé. Nos dias de hoje, nós sabemos que existem países aí onde missionários cristãos estão sendo mortos, decapitados por causa da sua fé em Jesus Cristo. Então, na fala de Jesus, no segundo bloco de informações, ante os olhares atentos dos discípulos para a sua resposta, Jesus então descreve resumidamente como será a grande tribulação. Esse é o segundo conjunto da profecia do sermão profético de Jesus. Ele fala sobre a grande tribulação. Chama atenção nos versículos 15 até o versículo 20 do capítulo 24 de Mateus. Então, escutem com atenção a respeito disso. Então, nesse segundo bloco, Jesus apresenta a grande tribulação e uma situação vexatória sobre o povo de Israel. Sobre o povo de Israel, desde a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, passando pelas aflições dos que estiverem nos montes e das grávidas que houver daquele tempo de angústia, e sublinha a sua fala, algo que deve ter estarrecido os discípulos, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, versículo 21 e versículo 22. E adverte mais uma vez para os falsos cristos, falsos profetas, que haverão de surgir, e lembra que sua vinda será como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Aí ele fala agora sobre a sua segunda vinda. A primeira vinda foi no arrebatamento da igreja, no primeiro bloco. No segundo bloco ele fala sobre a grande tribulação que será após o arrebatamento da igreja. E aí a sua segunda vinda, quando ele fala que ele virá
arrebatará a sua igreja. No terceiro bloco de predições, Jesus falou aos discípulos sobre a sua vinda em glória, quando o sistema sideral será abalado e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aí é a sua segunda vinda. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, precedido de seus anjos. Mateus 24, versículo 30, que ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, versículo 31. Jesus aguçou a mente dos discípulos ainda mais quanto à brevidade de sua segunda vinda, quando declarou: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, versículo 34 e versículo 35. Eles então devem ter se indagado: esta geração, será que o Senhor Jesus está falando que vai voltar, alcançando ainda a nossa geração? Jesus não estava se referindo à geração deles. Jesus está se referindo à nossa geração. A nossa, a que nós estamos vivendo hoje. Ele estava se referindo a essa geração. E ele diz: não passará essa nossa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Nos dois últimos blocos de seu sermão, Jesus falou aos discípulos sobre a necessidade de vigilância constante, dizendo: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mateus 24, versículo 36. Acrescentando que ele virá numa hora em que o mundo estará em pleno desenvolvimento de suas atividades normais, como beber, comer, casar e de atividades profissionais. E conclui essa parte do sermão dizendo que haverá dois tipos de servos: os fiéis e os negligentes. Os fiéis serão galardoados e os infiéis serão condenados pelo Senhor. Amém? Então, o sermão profético de Jesus foi dividido em 5 blocos, como eu falei. O primeiro bloco, ele fala sobre os princípios de dores. O segundo bloco, o arrebatamento da igreja. O terceiro bloco, a grande tribulação e a volta do Senhor Jesus em poder e grande glória. O quarto bloco, ele fala sobre como será essa volta do Senhor Jesus. E o quinto bloco, ele fala sobre o julgamento final, aquele dia. Então, próxima lição vai falar sobre os sinais da vida religiosa. Não percam. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.